Olá, 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 tudo bem? Eu sou o professor Valmir Rangel, professor de Direito Administrativo. Acredito que você já me conheça e a gente vai dar início aqui ao nosso curso de exercícios da FUNCAB. Nossa previsão é gravar 10 horas de exercícios para você que vai se dedicar a um concurso dessa instituição, trabalhando diversos temas do direito administrativo. Eu já vou lhe alertando que aqui a gente faz uma preparação geral. Aí, dependendo daquilo que vai cair no seu concurso, de repente algumas questões elas tratam de temas que não estão no nosso concurso. Então eu vou procurar sempre dar início a cada uma das questões falando sobre o tema que estará sendo abordado. Se você tiver alguma dúvida, você pode me questionar pelo Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail ou pelo chat da página, quais as questões que são cobradas nesse concurso, no seu concurso, ou se uma questão ou outra está inserida ou não está inserida, que a gente vai dar o apoio para que você possa tirar essa dúvida. Mas é só você comparar o edital do concurso que você está fazendo com as questões que a gente está aqui trabalhando. E atualmente nós temos aí lançado para a FUNCAB o concurso da ANS. Então as questões inicialmente vão estar focadas nisso aí. Para o momento futuro, a gente vai agregar outras questões também. Beleza? Bom, a título de alerta também, inicialmente, qualquer dúvida que você tenha, você pode me acionar lá pelo e-mail, pelo Facebook, você me encontra no Facebook. O meu e-mail é valmir841@gmail.com, valmir841@gmail.com. Você pode ir lá mandar um questionamento se você tiver dúvida. E outra coisa, aqui é correção de questões, né? Óbvio que eu vou dar alguns comentários, as principais dicas, os principais pontos, a maneira como a banca se porta e etc. Agora, se você vai fazer alguma questão para a qual você ainda não estudou a matéria, você pode ficar meio perdido, é óbvio. Então você tem diversos meios, né, de assimilar esses conhecimentos. Você pode ter uma obra, um livro, uma apostila, uma aula presencial, uma videoaula. Se for do seu interesse, no meu site tem as videoaulas dos respectivos temas. Só o tema. Quero estudar só licitação. Tem só licitação. Quero estudar só improbidade administrativa. Tem só probidade administrativa. Quero estudar só poderes. Tem só poderes. Se você quiser fazer um curso completo, é só você verificar os cursos aí que estão disponíveis para os diversos concursos. Você pode estudar diversos temas ao mesmo tempo. Ok? Só para a gente orientar como a coisa aqui funciona. O nosso compromisso são 10 horas de exercícios que a gente dá início a partir de agora. Vamos nessa? Lembrando, né, introdução ainda, eu sempre faço menção ao dispositivo legal que está sendo abordado quando a questão faz essa exigência, quando ela trabalha com o dispositivo de lei. Então é sempre bom que você tenha as leis aí à disposição ou um material de anotação para que você venha a realizar a anotação desses dispositivos de lei para você fazer o seu maceteiro. Lá na sua legislação, você marcar esses dispositivos como dispositivos que costumam cair em prova. Para numa revisão, né, de reta final, você possa focar naquilo que realmente a banca costuma abordar. Não que ela não possa abordar os demais dispositivos que não caíram até então, mas a probabilidade é de que os temas eles venham a se repetir. Isso aí é o que normalmente nós identificamos. Tudo bem? Vamos em frente então? Então eu espero que você possa agregar bastante conhecimento com esse nosso curso de exercício e agradeço a confiança que você está depositando aqui em mim na sua preparação. Beleza? Então vamos em frente. Vamos lá, nossa banca é a FUNCAB. Primeira questão, analista administrador do ano de 2014 de uma empresa lá de Roraima. Em seu sentido objetivo, a expressão administração pública, escrita comumente com letras minúsculas, relaciona-se... Deve estar dividido corretamente, né? Peguei da banca. Relaciona-se com... Olha só, esse aqui é um tema de introdução ao estudo do direito administrativo. São sentidos de administração pública que vem lá da teoria do Eri Lopes de Meireles. Nós temos o sentido subjetivo, formal, orgânico, que é a estrutura da administração pública e normalmente quando se fala dessa estrutura, segundo, né, essa doutrina mais tradicional, se deve colocar a administração pública com as iniciais maiúsculas.
E o sentido objetivo, material ou funcional, que é a atividade desenvolvida, é a dinâmica da administração pública e não o seu aspecto estático, estrutural, envolvendo o desenvolvimento efetivo da função administrativa do Estado. O Estado, a administração em movimento. Seria algo que, uma vez mencionado, deva ser escrito com a administração pública em iniciais minúsculos. Isso é meio um preciosismo, mas aparece em prova, como a gente está vendo aqui, e é uma prova recente. Não é isso? Então, é uma doutrina tradicional sobre isso. Então, administração, no sentido subjetivo, formal, orgânico, estrutura, iniciais maiúsculos. Administração, no sentido objetivo, material, funcional, atividade, iniciais minúsculos. Beleza? Vamos aí à nossa análise das alternativas. Letra A. Ele está falando de qual? Deixa eu utilizar aqui outro método que vai melhor. Ele está falando de qual? Vou puxar aqui. Paraná. Beleza. Ele está falando no sentido objetivo. Administração pública em letras minúsculas. Objetivo, material ou funcional. A atividade que consiste na defesa concreta do interesse público. É uma atividade. Vamos olhar os demais, né? Complexo de órgãos e agentes estatais pertencentes ao Poder Executivo. Aqui é sentido subjetivo. Iniciais maiúsculos. Falando de órgãos e agentes. Então, a estrutura é composta de órgãos, entidades e agentes. C. As estruturas formadoras do Estado, podendo se tornar como sinônimo da expressão poder público. Estrutura, né, é aspecto estático, estrutural, não é o caso. Mais uma vez, o complexo de órgãos e agentes estatais pertencentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário. É uma visão também subjetiva. Os órgãos e agentes que compõem a organização estatal, excetuados as concessionárias e permissionários. Praticamente B, C, D e E estão falando da administração pública no sentido subjetivo e não objetivo. É a estrutura, subjetivo, formal, orgânico, que é integrada por agentes, que são as pessoas, órgãos e entidades, que são as instituições. Então, a resposta está aqui na letra A, que envolve a atividade. Que atividade é essa? A prestação de serviços públicos, as atividades inerentes à polícia do Estado, de fiscalizações, etc. É o Estado em movimento. Nas atividades de fomento, é o Estado na economia quando isso é possível, é a atividade propriamente dita. Então, realmente confirmado, questão 1, gabarito, letra A. Beleza? Aqui é um tema... teoria, tá? Teoria, não tem dispositivo nenhum de lei que a gente possa citar. É até uma teoria bem tradicional, baseada lá no nosso manual mais tradicional do Eli Lopes Meireles. Vamos em frente, questão 2, passando aqui. Bom, acerca da administração direta e indireta, é correto afirmar que, então, direta e indireta, União, Estado, Distrito Federal e Município. Na indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Vamos analisar e extrair as informações aí das nossas alternativas, verificando qual é a correta. É sempre bom olhar para o enunciado com cautela, analisar as informações que são pertinentes à resposta da questão, identificar o que se quer. Aqui se quer a correta. Então vamos nessa. Dando uma passada geral aqui, aparentemente está falando só da indireta, né? Letra A. As autarquias são entidades criadas por lei. Até aqui tudo bem, artigo 37 e 119. Com personalidade jurídica de direito privado? Não, personalidade jurídica de direito público. Então aqui está errado. Isso a gente encontra até no próprio artigo 41 do Código Civil, no inciso 4. Tem a autarquia como uma pessoa jurídica de direito público, regida pelos dispositivos do famoso, né, regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Para o desempenho de serviço público centralizado. Também está errado aqui, né? Descentralizado. Não está fora. Letra B. As fundações públicas se incluem entre os órgãos da administração direta. Não, fundação pública é a administração indireta. Tem a Fundação Pública de Direito Público, criada por lei,
E a fundação pública de direito privado é uma entidade que integra a administração indireta, que é autorizada para a criação através de uma lei específica. Ela é criada através dos mecanismos do direito civil para a criação de fundações. Registro dos seus atos constitutivos no RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, letra B errada. Letra C. As agências executivas podem ser constituídas sob a forma de empresa pública, sociedade de economia mista. Todo mundo totalmente desconectado, né? A agência executiva é uma fundação, uma autarquia já existente, que através de decreto do chefe do Executivo Federal, segundo a lei que regula a sua existência, recebe um tratamento diferenciado pelo ordenamento, uma vez qualificadas na condição de agência executiva por um decreto do chefe do Executivo. Essa qualificação é feita através de uma autarquia ou uma fundação já existente. Então é o seguinte, a agência executiva é uma autarquia ou uma fundação já existente que recebe um brevezinho, né, uma chancela de agência executiva por um decreto do chefe do Executivo. Quando ela celebra um contrato de gestão para execução de um plano estratégico de reestruturação com o Ministério de Vinculação. É algo que não caiu muito na prática, apenas o Inmetro obteve essa qualificação. O Inmetro era uma autarquia que foi qualificada como agência executiva. Depois caiu em desuso na prática, mas nas provas normalmente aparece. E está nos manuais. Então, letra C, errado. Empresa pública, sociedade de economia mista nunca poderá se enquadrar na condição de agência executiva. Não confundir com a agência reguladora, que são autarquias sob regime especial no modelo federal. Letra D. As sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito público. Ele já morreu, né? A sociedade de economia mista é empresa, é sociedade. Sociedade é pessoa jurídica de direito privado para executar atividades típicas da administração. Isso aqui é uma definição adequada de autarquia. Tá? Letra E. As empresas públicas são entidades com personalidade jurídica de direito privado, ok, com patrimônio próprio e capital exclusivo. Capital exclusivo da União, né? Ficou essa... União não, né? Do ente que a instituiu. Ou da administração pública, ou do poder público. Para ser mais exato, né? Capital exclusivo do poder público. Resumindo, como que a gente sabe que... Como que a gente identifica os proprietários de uma empresa? São identificados a partir daqueles que titularizam o seu capital social. E se tratando de uma empresa pública, todo o capital social tem que ser titularizado pelo poder público. Normalmente o controlador é o ente instituidor, que pode admitir participação de outras entidades que integram a administração pública. Mas não se admite a participação da iniciativa privada na titularidade de parcela do capital. Tá? O capital social ele normalmente vem descrito ali no contrato social da empresa, que são os atos constitutivos. Inclusive quem são os detentores de parcela desse capital. Então realmente o gabarito aqui na letra E. Lembrando, né? Isso aqui são correções para quem já tem uma base de informações, não dá para a gente parar e ensinar tudo certinho. A gente vai até onde a gente acha que é interessante nesse momento, para não ficar uma coisa desgastante também. De repente você está aí, já conhece a matéria, está ouvindo falar tudo aquilo que já sabe. Então o gabarito aqui na letra E. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a nossa próxima questão. Questão 3, então. Mais uma vez, a parte da administração direta e indireta. Nessas primeiras questões eu vou procurar sempre trabalhar grupo de questão sobre determinado tema. Depois a gente vai começar a bater questão isolada de temas misturados, que é normalmente como aparece na prova, não é isso? Então vamos lá. Não integram as categorias de entidades da administração indireta. Questão tranquila, né? Entidade da administração indireta. Nós sabemos que autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. As autarquias estão lá, as fundações públicas também, sociedade de economia mista também, empresa pública também. Então o nosso gabarito aqui é a letra E. As secretarias. E secretarias são órgãos autônomos da administração direta,
dos estados e também estão presentes nos municípios, né? É um concurso aqui para o Estado, a Secretaria de Estado é órgão da administração direta do Poder Executivo dos Estados, em diversos segmentos de atuação, uma questão relativamente tranquila e a gente tem que acertar. Essa aqui a gente tem que acertar, não há sombra de dúvidas em relação a isso. Perfeito? Não há muito o que acrescentar aqui, é uma questão tranquila. Questão 4. Ainda nesse contexto de administração direta e indireta, etc. Coloca o seguinte: a descentralização caracteriza-se pelo exercício das competências administrativas por entes autônomos. Como exemplo de pessoas autônomas integrantes da administração pública indireta e criadas para esta finalidade, temos. Tá? Então, questão aí do ano de 2014. Caramba. Ela relativamente tranquila também. Você vê que as coisas se repetem, né? Então, descentralização é o mecanismo de desenvolvimento da função administrativa pelo Estado, a partir do qual o poder público, o ente político, o ente estatal, ele atribui a uma outra pessoa parcela de suas responsabilidades, através de diversas maneiras, né? Através de uma lei específica para a administração indireta, de uma prévia licitação com concessão e permissão de serviço público à iniciativa privada com fins lucrativos, através de acordos e convênios de colaboração com a sociedade civil. Então, existem algumas formas de descentralização. Lembrando que centralização é a atividade desenvolvida pela própria entidade política através da sua estrutura de órgãos e agentes. A entidade política, a gente fala de administração direta que recebe atribuições da Constituição Federal. Então, olha lá. De novo, a descentralização caracteriza-se pelo exercício das competências administrativas por entes autônomos. Tudo bem. Autônomos em relação à administração direta, né? Como exemplo de pessoas autônomas integrantes da administração pública indireta e criada para essa finalidade, bom, ministérios da União Federal, administração direta, são órgãos. Conselho da República, mesma coisa, órgão. Fundação privada não integra a administração pública, né? Aqui está tudo furado. Distrito Federal é um ente da administração direta, um ente da federação, então também está furado. Gabarito aqui, empresa pública, questão também tranquila para quem está bem preparado. Isso aqui é daquelas que a gente tem que acertar sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Então, questão 4, gabarito, letra E. Vamos em frente. Questão 5. Aí a gente passa a falar do aspecto envolvendo os servidores públicos de uma forma geral. Cargo, emprego, função, artigo 37 a 41 da Constituição Federal, doutrina e jurisprudência sobre o tema. Um grupinho de questões, mais à frente nós vamos começar a bater questões esparsas que também irão trabalhar esse tema. Então vamos lá. Salvo o período inicial para aquisição da prerrogativa, a categoria de cargo público que oferece maior garantia de permanência a seus ocupantes, pelo fato de só se admitir a perda do cargo em razão de decisão judicial, é a dos cargos. Bom, quando a gente estuda cargo, né, em relação, né, aos diversas categorias de agentes públicos, a gente percebe neles o enquadramento na condição de agentes administrativos. Alguns deles há quem diga que são agentes políticos, mas enfim, nós temos 3 categorias. São os cargos efetivos, os cargos em comissão e os cargos vitalícios. São justamente esses cargos vitalícios que às vezes o autor coloca como agente administrativo e às vezes como agente político. Tá? E nesses cargos vitalícios nós temos uma proteção especial contra a perda do vínculo, a contragosto da vontade, que é a vitaliciedade, justamente a garantia que dá nome ao cargo. Tá? E essa vitaliciedade ela é adquirida depois, em regra, tá? Depois do período de vitaliciamento, que é de 2 anos, nas carreiras da magistratura e do Ministério Público, onde há a realização de prévio concurso para o ingresso. E existem situações de nomeação direta para tribunais superiores e para tribunais de contas, onde a pessoa, ao tomar posse, já adquire a vitaliciedade.
Tá? Então, são 3 categorias que se enquadram nesse contexto. Os membros da magistratura, os juízes em geral, em sentido amplo, os membros do MP, são os promotores de justiça, os procuradores de justiça no plano estadual, os procuradores da República e seus demais segmentos, demais pares no Ministério Público da União, mas são aqueles que atuam com independência funcional. E mais, o pessoal do Tribunal, o pessoal do Tribunal de Contas também se enquadram juntamente com esses dois nessa condição de cargo vitalício, que tem uma série de prerrogativas e restrições dadas pelo ordenamento para preservar a natureza das suas atribuições. Já estou me estendendo muito além daquilo que eu costumo. Então, o nosso gabarito está aqui, ó, cargo vitalício. O cargo efetivo é aquele que vai conferir estabilidade, que tem proteção, mas uma proteção menor, que a gente identifica nos cargos vitalícios. Tá? Vai depender de investidura mediante concurso público, vai adquirir estabilidade. Cargo em comissão, aqui, cargo de confiança e diretivos estariam dentro de um mesmo contexto genérico, mas o termo correto mesmo é cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, onde não há a garantia de permanência, muito pelo contrário, é uma atividade precária. Precária porque não tem prazo, pode ficar 1 mês, 1 semana, 1 ano e 20 anos, a depender de como as circunstâncias elas se apresentam em relação à autoridade e àquele que ocupa o cargo em comissão. Bom, então, cargo vitalício é o nosso gabarito. Acho que eu falei demais nessa, Vamos nessa. Mais pra frente vai ser só papum, A gente já falou bastante, já conversou bastante, é só passar pela questão verificando o gabarito. 6. Estão de acordo com as disposições constitucionais, exceto. Aí ele vai estar falando aqui de diversos, deixa eu ver aqui, de diversos aspectos lá do artigo 37 da Constituição Federal que merecem a nossa atenção. Letra A. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Da viagem aqui, nessa hora pronunciada, ele não diz o que está perguntando. Estão de acordo com as disposições constitucionais, exceto. Quem é que é investido no mandato de prefeito? A gente já sabe isso aqui, é o artigo 38, é o servidor. Então vamos trabalhar com o servidor. Servidor titular de cargo e emprego na administração direta autárquica fundacional, investido no mandato de prefeito, será afastado do seu cargo, emprego e função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. É possível, sim. O artigo 38 dá justamente esse tratamento para o servidor que passa a exercer o mandato de prefeito. Ele vai ser afastado e vai poder optar entre o valor que é pago para o exercício do mandato de prefeito e aquele que ele recebe hoje, originariamente no seu cargo ou emprego que ocupa até então. Isso é para preservar um aspecto remuneratório de quem pretende exercer essa atividade na área política. Tá certo? Anota aí artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal. Então não é o gabarito, Se tá certo não é o gabarito, porque ele quer o errado. Então vamos pro B. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento. Mais uma vez correto. O cara copiou, colou lá o artigo 38. Eu não me recordo se é o inciso 4 ou 5, mas é um desses dois que vai afirmar isso que está aqui colocado. Quando o servidor se afasta para exercer mandato eletivo, aquele período é computado como efetivo exercício para todos os fins, exceto para a promoção por merecimento na carreira. Tá? Então não é o gabarito. Letra C. É vedada qualquer acumulação de cargo público. Aqui está o gabarito, Porque a regra é a proibição de acumulação do artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Mas você que já estudou a matéria, você sabe que tem exceção. Diante da compatibilidade de horários, é possível acumular 2 de professor, 1 técnico científico com 1 de professor e 2 de profissional da área da saúde com profissão regulamentada. Então, está errado isso aqui, é o gabarito. Vamos ver os demais. Letra D. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Correto, anota aí o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Letra E. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Também tá certo. Anota aí o artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal. Servidor público civil, tá? O militar não tem direito à associação nem a exercer o direito de greve. E essa aqui é uma norma constitucional auto-aplicável, né? A partir do próprio texto constitucional, as diversas categorias já podem se reunir, criando os seus sindicatos, e a partir desses sindicatos, proteger os interesses daquela categoria.